Queria que vocês abrissem comigo Salmo 1. Salmo 1. O livro de Salmos está bem no meio da Bíblia, assim. Sei que ainda não tem muita intimidade com a Bíblia. Está lá bem no meio da Bíblia, sua Bíblia, tá? Salmo 1. Obrigado, Paizinho querido, por este tempo que juntos nos reunimos em torno de Tua palavra, que é plena, que é perfeita, que é poderosa. Edifica-nos pelo poder da Tua palavra. E fala conosco, Senhor, dando-nos respostas que o coração necessita e a direção que precisamos tanto tomar ao longo de nossa vida. Obrigado, Paizinho, pela bênção deste rebanho tão precioso, destas famílias tão amadas, sobre as quais eu invoco o Teu cuidado abençoador, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Salmo 1. Um salmo muito conhecido de todos nós. Muito conhecido. Muitos já o conhecem de cor e salteado, não é verdade? Quantos conhecem aqui o Salmo 1? Salmo 1, levanta, deixa eu ver. Que conhece o Salmo 1? Os que não conhecem, está na Bíblia, viu? Tá, fica tranquilo, está lá, está na Bíblia. Você pode dar uma olhadinha lá que você vai ver. Salmo 1, está lá. Mas o salmista exatamente começa esse salmo falando sobre o caminho da felicidade. Anote aí, se eu tivesse que dar um título para estes pensamentos, esta pequena meditação que vou fazer com vocês, eu daria o seguinte título: O caminho da felicidade. O caminho da felicidade. E aí, então, o salmista começa dizendo assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é o homem que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Uma reflexão breve, pequena sobre este texto, mas para mim absolutamente importante para todos nós. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse final de ano, para que eu não só compartilhasse com vocês, compartilhasse também nas redes sociais, como estou fazendo, e onde quer que eu estivesse reunido com líderes e com o rebanho de Deus, eu deixasse, em verdade, este caminho que pode ser traçado em busca da felicidade. Esse negócio de busca da felicidade, esta frase, este tema, né? Busca da felicidade, tem sido um tema muito natural entre a nossa sociedade moderna. Essa sociedade chamada de sociedade moderna, que de moderna tem muita novidade, esta sociedade tem ensinado às pessoas que a felicidade está no fato de eu possuir bens, de eu obter lucros, de eu ter sucesso, de eu ganhar a minha casa própria, de eu ter o meu carro último tipo, último ano, de eu vestir as minhas roupas melhores. Felicidade está exatamente em eu ser bem-sucedido na profissão, nos negócios, na família, no trabalho. Oh, eu sou um homem bem-sucedido, portanto, sou uma pessoa feliz. E as mulheres, né, que têm sido tão
nisto tão pressionadas em busca da felicidade, as mulheres, o grande desafio delas é esta: você pode ser o que você bem quiser. Seja feliz sendo o que você quer ser. Seja o que você quer. Viva sua vida independente, faça do jeito que você quiser e não dê satisfação para ninguém, faça o que você quer. Você tem direito a ser feliz. Você tem direito a ser poderosa. Você tem direito. Busca a felicidade, não renuncie ao seu direito de ser feliz. Vocês devem ouvir isso constantemente. Vocês devem, e as mulheres devem ouvir isso também, né? Nesta sociedade, né? Entre a luta entre machistas e feministas, uma luta danada para ver quem é o melhor, quem é o pior, quem tem razão, quem não tem razão, quem faz, mas tudo com um projeto. Eu quero ser feliz. Em busca da minha felicidade, o meu casamento não interessa. Em busca da minha felicidade, eu renuncio a ter filhos. Eu não quero ser mãe. Em busca da minha felicidade profissional, né? Não quero ter filhos. Em busca das conquistas profissionais, eu quero viver a minha própria vida do jeito que eu quiser. Se em busca da minha vida bem-sucedida profissionalmente, eu tiver que abandonar o meu marido, vou fazê-lo. Porque ele está me atrapalhando. Ele não deixa eu ser o que eu tenho direito a ser. Eu tenho direito a ser feliz. Eu tenho direito a ser feliz? Para isso, tenho direito a mudar de esposa a hora que eu quiser. Ou então ter tantas quantas eu desejar. Tenho direito a ser feliz? Tenho direito a ser feliz, faço o que eu quero. Posso mudar a minha vida do jeito que eu quiser. Então, este salmo primeiro, para mim, se eu pudesse dar um título para ele, eu diria: o caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? Qual o caminho para nós sermos de fato felizes? Porque, introduzindo o assunto, eu diria que felicidade é eu ocupar o lugar para o qual Deus me criou. Meus dons, meus talentos, minha capacidade, minha inteligência, minha habilidade. Eu, como pessoa, ocupar o lugar em que Deus quer que eu esteja, para o qual eu fui criado. E mais uma vez eu repito uma frase tradicional e muito conhecida: identidade e destino. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Quem não sabe quem é, a sua vida é um eterno redemoinho. Vive em torno de si, agitado, sem descobrir o lugar em que deve estar. Quem é você? Quem é você? Identidade. E a primeira coisa que o Senhor veio nos fazer, quando Ele nos deu o seu Filho Jesus, foi nos devolver a identidade como filhos de Deus. Porque antes de conhecermos ao Senhor Jesus, nós éramos filhos do diabo. Nós éramos criaturas de Deus, criados por Deus, mas o nosso pai era o diabo, como disse Jesus. Por que o nosso pai era o diabo? Porque nós fazíamos a vontade dele. João capítulo 8, verso 44. Jesus disse isso para os judeus. Vocês são filhos do diabo, para os judeus religiosos dos seus dias, porque vocês fazem aquilo que o pai de vocês manda vocês fazerem. O diabo. Então, antes de nós nascermos de novo, antes de sermos uma nova criatura, antes de nós experimentarmos o milagre da regeneração, o milagre do novo nascimento, o milagre do perdão dos nossos pecados, o milagre da transformação da nossa vida em uma nova criatura, antes de experimentarmos esse milagre, éramos filhos do diabo. Depois de experimentarmos esse milagre,
quando confessamos ao Senhor as nossas misérias e pecados, arrependidos nos entregamos a Ele e viemos a Ele, a Escritura diz, então o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Porque Ele veio para o que era seu, o povo judeu. Mas o povo judeu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus quando Jesus nos recebe agora. Pecadores miseráveis, arrependidos, confessando as nossas misérias, e nós nos entregamos a Ele. Então, a partir daí, somos uma nova criatura. Aí o apóstolo São Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20, e ele diz assim, eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, e a si mesmo se entregou por mim. E os que vivem, diz Paulo, não vivem mais para si mesmos, mas vivem sim para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. E aí vem João e diz, é Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo em vós, esperança da glória. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem tudo a ver exatamente com a vida de Cristo em nós. É o Cristo que vem viver a sua própria vida em nós. Nova identidade. Quem tem a identidade de filhos de Deus, sabe o que é que o papai deseja para os seus filhos. Porque ele tem comunhão com o Pai. E tendo comunhão com o Pai, ele tem comunhão com o Pai, e tem com o seu Filho Jesus, e com o Espírito Santo. E tem muita gente fazendo besteira com o Espírito Santo, achando que o Espírito Santo é apenas uma boa sensação mística de realização pessoal. Deixa eu dizer para vocês, o Espírito Santo é mais do que uma sensação mística, uma sensação extrasensorial. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. E esta é a terceira pessoa da Trindade. Quando o Pai nos aceita e nos transforma em filhos, nós ganhamos agora a filiação do Pai. Nos tornamos filhos de Deus e nos tornamos agora servos de Jesus Cristo. E agora cheios do Espírito Santo de Deus, que é pessoa bendita, é pessoa maravilhosa, é o Espírito Santo que nos faz santos, é o Espírito Santo que nos capacita a vivermos em justiça, é o Espírito Santo que nos dá sensibilidade, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de arrependidos confessarmos os nossos pecados, de arrependidos abandonarmos os nossos pecados, de arrependidos vivermos em justiça e santidade todos os dias da nossa vida, para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Filhos, filhos queridos, identidade e destino. Quem é você? Quando você sabe quem você é, você sabe que Deus tem um projeto para você. Então você não quer ser o outro. Por exemplo, eu admiro muito o Dr. Billy Graham, com quem eu tive amizade, com quem estive por 2 vezes, um dos homens mais santos que eu conheci na minha vida. Dr. Billy Graham. Eu conheci um homem santo. Li seus livros, continuo até hoje meditando nas suas meditações, nas suas reflexões. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu admiro muito Billy Graham, mas eu não quero ser Billy Graham. Eu não quero ser Billy Graham. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para ser Carlos Alberto. Sabe por quê? Que Deus me chamou para ser Carlos Alberto, esse pequenino servo de Jesus Cristo, que quer
tão somente cumprir até o último dia da sua existência o propósito para o qual ele foi criado. Ele me criou como discípulo dele e eu quero viver a vida como discípulo dele até a volta do seu Filho Jesus. Amém, pessoal? Bora! Bora lá, pessoal! Eu fico empolgado. Eu fico empolgado com isso. Quem é você? Porque senão você vai querer ser o outro. Vai querer ser o outro, porque eu vou ser feliz, sabe o quê? Quando tiver a esposa do outro. Aquela que é linda, aquela mulher é linda. Eu quero ter a esposa dele. Aí então vou ser feliz na minha vida. Deixa de ser bonzinho. Por favor. Eu quero mesmo o marido dela, porque o marido dela é que é perfeito, aquele cara fantástico. Olha como ele é paciente, como ele é bondoso. Então, eu queria ter o marido dela. Então, vou buscar o marido dela. Porque aí, quando tiver o marido dela, eu vou ser feliz. Identidade e? Identidade e? Destino. Quem é você? Filho amado de Deus. Para onde você vai? Para onde você vai? Para onde você vai? Antes da glória, para onde você vai? Da glória depois, a glória ainda. Menos, tá? Para onde você vai? A sua vida diária, seus compromissos pessoais, seus relacionamentos interpessoais com a família, com os patrões, com os empregados, com os colegas, com os amigos, com os vizinhos, com as pessoas. Para onde você vai? Para onde você vai? Quem você é? Eu sei que o Senhor me chamou para ser discípulo do seu Filho Jesus. Isso eu faço na minha vida, ao longo dos meus anos de existência. São 80 anos de existência, 52 anos de conversão. Conheci o Senhor Jesus com 18 anos de idade. Em todos esses anos, jamais deixei de servi-lo ou de honrá-lo. Jamais. E vou até os 120, honrando e servindo ao Senhor junto com você. Aí então, o caminho da felicidade qual é? Eu separei em 3 verbos que para mim aqui são fundamentais. Fundamentais, 3 verbos fundamentais, no texto que eu li para vocês. O verso primeiro diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Veja, o caminho da felicidade começa com as suas companhias. Diz-me com quem andas e dir-te-eis. Diz-me com quem andas e dir-te-eis quem tu és. Começa com as suas amizades. Uma pergunta: quem são os seus amigos? Quem são seus melhores amigos? Quem são seus conselheiros? Quem é o seu discipulador? Porque a igreja não é um amontoado de gente vindo aos domingos para cantar, bater palma e ir embora para casa. Não, senhores. Isso aqui é apenas uma reunião de confraternização e treinamento. O culto começa mesmo amanhã, segunda-feira. Aí você vai ser, de fato, quem você é. Porque aqui todo mundo é maravilhoso, viu? Abraça. A graça e a paz, pastor. Que saudades. O senhor é tão maravilhoso. O senhor é tão querido. Amo tanto o senhor e tudo. Coisa. Entendeu como é que é? Mas, pera, isso é só treinamento. Só treinamento. O culto começa amanhã. Quando é que começa o culto? Porque aí no culto que você vai celebrar junto com o seu marido, junto com o seu patrão, junto com os seus empregados, aí você vai expressar de fato quem você é. Diz-me com quem andas e dir-te-eis. Veja que o segredo aqui das companhias é uma coisa séria. O homem que não anda no conselho. Veja, o primeiro verbo aqui é andar. Porque a gente começa assim, com as companhias que escolhemos, começamos a andar com elas. Quais são as suas melhores companhias? A gente pensa que melhor amigo
é aquele que senta-se à mesa conosco e gosta de comer picanha. É Jeová? Eita, Carlos Alberto. A gente pensa que felicidade é exatamente isso, né, cara? Amigo, esse é meu amigo. Toda vez ele vai comer picanha comigo, ele me abraça, ele me considera. Puxa, ele me leva sempre nas viagens. Esse sim é o cara que, quando ele me esquece, mas sempre ele lembra de mim e tudo. Eu sou feliz porque ele é meu amigo, meu amigo. Pera, amigo? Amigo é aquele que contraria você. É aquele que fala com você, edifica você, fortalece você, ouve você. Na multidão dos conselheiros há sabedoria, diz a Escritura. Porque ninguém consegue viver sozinho. Um homem só, uma mulher só, ou já caiu, ou vai cair. Se você não tem ninguém para repreender você, corrigir você, advertir você, fortalecer você, consolar você, ou já caiu ou vai cair. Se você quer saber mais sobre este assunto, é só adquirir o livro de minha autoria, que eu falo sobre os 25 mandamentos recíprocos. 25 mandamentos recíprocos. São mandamentos recíprocos, quer dizer, de uns para com os outros. Edificai-vos, exortai-vos, consolai-vos, corrigi-vos. Esses são 25. Tá? Está aí na livraria. Os 25 mandamentos recíprocos. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Começa a andar com o cara, começa a ouvir, conversa fiada, começa a achar interessante. Nossa, que coisa maravilhosa. Esse é o meu melhor amigo. É a minha melhor amiga. Teu melhor amigo, tua melhor amiga, tem outra característica que nós já vamos ver aqui, daqui para frente. Segundo verbo, primeiro, ele começa andando no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores. Agora, ele se detém no caminho dos pecadores. Agora ele se detém. Veja, começa a andar, meu companheiro, meu amigo, estamos juntos, viajamos, saímos, vamos às festas, vamos em coisas, começamos andando juntos com os ímpios. Daqui a pouco, o que é que vai acontecer? Olha o segundo verbo. Ele se detém, ele para. Ele para prestar atenção, para ouvir melhor, para entender melhor o conselho do ímpio. Quando eu falo em conselho de ímpio, o que a Escritura diz sobre o que é o ímpio? Ímpio esta palavra é formada por duas palavras. Impio, não pio, os não santos. Dentro da igreja, nós temos muitos ímpios. Sabiam disso? A gente pensa que ímpio é só o mundo que está no pecado sem Deus. Não, senhores. Muitas vezes está no seio da nossa família da fé. Ímpios não são tementes a Deus. Não amam ao Senhor, não amam sua palavra. Não levam uma vida de justiça e santidade. São maledicentes, são mentirosos, são invejosos. E por aí afora. Tem as obras da carne como típicas da sua própria vida. Ímpios, os não santos. São religiosos, estão na igreja, mas não são santos. O que significa a palavra santo? A palavra santo significa, não é, significa perfeição. Ele é santo porque ele é perfeito. Não. Por causa da nossa tradição religiosa, católica, a gente pensa que santo é alguém, né, perfeito que foi canonizado. Não, santo, aqui a palavra significa os separados. O que é santo? Separados. Separados do quê? Separados do pecado, da injustiça, da impiedade, da mentira e por aí afora. Então veja, começa andando com o ímpio, gosta da conversa dele.
conversa fiada, não tem compromisso com Deus, conversa tola, sem compromisso. Vai andando. Daqui a pouco, para prestar melhor atenção, para saber como é que é melhor. Diz-me com quem andas e de teis. Agora o terceiro verbo, diz aqui a Escritura, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele começa andando, para prestar atenção, e agora senta-se para participar. Ninguém senta-se à mesa com pessoas que você não tem comunhão, identificação. Quando eu trago as pessoas para sentarem-se à minha mesa, eu trago as pessoas com quem eu tenho comunhão e identificação. Com quem eu posso compartilhar o prato de alimento que o Senhor me deu. A gente só senta à mesa com as pessoas que nós temos comunhão, relacionamento, amizade. Então a Escritura começa dizendo, ele começa andando no conselho, anda no conselho dos ímpios. Se detém no caminho dos pecadores. E agora senta-se na roda dos escarnecedores. O que acontece com a sua vida? O que acontece com a vida desse tipo de gente? Dá um saltozinho comigo aqui para o verso de número 4. Verso 4. Põe na tela para mim, por gentileza, filho. Verso 4. Nossa, é tão pequenininho que nem eu estou enxergando, hein? E estou de óculos. Os ímpios não são assim. Os ímpios, porém, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos, os ímpios, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vocês notaram aqui agora? Então nós temos o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Se eu começar a andar com os ímpios, os escarnecedores, eu vou me tornar igualzinho a eles. Diz-me com quem andas e dir-te-eis quem és. Se eu começar a andar com gente ímpia, que não me edifica, eu perco a noção da verdadeira felicidade. Que a verdadeira felicidade me conduz, a verdadeira felicidade me conduz ao cumprimento do propósito original de Deus para a minha vida. Por exemplo, eu sei que Deus me criou desde o ventre da minha mãe para que eu fosse o que eu tenho sido ao longo da minha vida. Eu podia ter sido empresário, podia ter sido um advogado, podia ter sido um professor, tantas outras qualificações que o Senhor me deu, mas elas apenas vieram para me somar, a fim de que eu consolidasse o propósito para o qual Ele me chamou. Me chamou como discípulo dEle. E como discípulo dEle, sabe qual é a verdadeira felicidade? Eu fazer o que Ele quer que eu faça. Ele chama os seus discípulos e diz assim, vocês querem me seguir? Querem andar comigo? Saibam que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Portanto, você está pensando que vai ter uma vida, né, cheia de prazeres, esbaldada nos seus grandes e maravilhosas, nas suas grandes e maravilhosas conquistas? Não. Jesus disse, os que me seguem não têm onde reclinar a cabeça. São os que doam, renunciam e entregam. Para cumprir o propósito de Deus. Poderia ser qualquer uma destas coisas. Deus me chamou para ser discípulo dEle. Eu poderia ser discípulo e ser um advogado, ser professor, poderia. Mas Ele não me chamou para isso. Ele me chamou para eu amar e servir vocês. Ele me chamou para eu falar a verdade com vocês.
e expressar essa verdade através da minha vida. Não através do meu discurso. Que discurso, ó. O mundo está cheio de discurso. Chamo para cuidar de vocês, amar vocês, servir vocês. Isso que eu faço ao longo desses últimos 50 anos da minha existência pastoral, da ordenação pastoral que recebi. E então, a verdadeira felicidade é ocupar o lugar que Deus quer que eu ocupe. O que você faz hoje, você tem convicção de que você está fazendo o propósito de Deus para a sua vida? Está cumprindo com o projeto de Deus para você? Felicidade não é andar no conselho dos ímpios. Ser feliz não é estar caminhando com os pecadores ímpios, e muito menos ser feliz não é estar sentado na comunhão com os ímpios escarnecedores. Mas agora, qual é a diferença entre os ímpios e os justos? E então, o verso de número 2, que eu quero que projete em letras garrafais. Verso 2. Este é o caminho do justo, que eu desejo com toda a alma, todo o meu coração, que seja o seu caminho. O seu caminho, diz o Senhor, o justo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Vamos repetir? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei? Posso ouvi-los novamente? O que significa isso, queridos? Significa que o justo tem um compromisso com as Escrituras. Porque a base da sua fé é a palavra de Deus. A base da sua fé não é a profetada dada pelos místicos da nossa geração ou de qualquer outra geração. A base da nossa fé está na palavra de Deus. Ela é a rocha sobre a qual os meus pés e os seus pés devem estar firmados. A palavra de Deus é a rocha, firme. Por isso que Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus é edificada numa pedra, numa rocha. É a rocha fundamental de esquina, dizia o profeta Isaías. É a pedra fundamental de esquina. É a rocha. É a rocha. É a pedra. É fundamento. É fundamento. É a rocha. É a pedra fundamental de esquina. Né, pastor Ronaldo? Quando o senhor trabalhou nesses meses na edificação da igreja sobre a pedra, o senhor trouxe para este rebanho a maior riqueza do mundo, pastor Ronaldo. O senhor edificou esta igreja sobre a pedra, sobre a rocha. Porque nossa vida precisa estar edificada sobre a rocha, sobre a pedra. E a palavra de Deus é luz para os nossos pés, para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é o fundamento da nossa fé. E o caminho dos justos diz que eles têm o seu prazer na lei do Senhor, têm o seu prazer nas Escrituras, na palavra de Deus. Seu prazer não está no extrasensorial, mas está na lei do Senhor. Salmo 119, versos 1 ao 3, diz que bem-aventurado é aquele que anda na lei do Senhor, e é o que guarda as suas verdades,
e não pratica iniquidade. Salmo 119, versos 1 ao 3. Anda na lei do Senhor, guarda as suas verdades e não pratica a iniquidade. Esse é o caminho da felicidade. Felicidade não é o ter, felicidade é o ser. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem anda com os escarnecedores, e não se assenta junto com os ímpios, pecadores e escarnecedores que não amam a Deus, que não estimulam você e que tiram você da rota da verdadeira felicidade. Bem-aventurados são justos que se detêm na palavra de Deus, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois eles serão parecidos com árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão seu fruto na estação própria, e tudo que fizer, prosperará. Isso não é ser feliz? A felicidade começa com a lei do Senhor. Ame-a, pratique-a, e você vai entender a verdadeira felicidade. Porque a lei do Senhor vai ensinar você a não andar segundo o conselho do ímpio, nem sob o exemplo do escarnecedor, nem sob a prática dos pecadores. É a palavra de Deus que vai lhe mostrar como viver em justiça e santidade todos os dias da sua vida, para a glória de Jesus. Amém, meus amados? Amém, meus amados?